Olá, meus amigos do Supremo, sejam muito bem-vindos. Vamos dar início ao 24º bloco do nosso curso. No finalzinho do bloco anterior eu fiz uma confusãozinha aqui com vocês. Eu falei que a gente estava no 24º, na verdade aquele foi o 23º, em que a gente falou sobre direito penal eleitoral. E agora, nesse 24º e último bloco do nosso curso, a gente vai conversar sobre processo penal eleitoral. Tá? E a gente vai começar esse bloco estudando a natureza jurídica dos crimes eleitorais. Existem duas correntes a respeito do tema. A primeira corrente, que é super minoritária, diz que crimes eleitorais têm natureza de crime político, pois tem reflexos políticos na ordem política do Estado e atentam contra o interesse político do cidadão. Não quero que vocês gravem essa corrente minoritária, porque realmente ela é muito minoritária, ela não tem nenhuma repercussão jurisprudencial. O mais importante é que vocês entendam o entendimento correto a respeito dos crimes eleitorais, a natureza jurídica dos crimes eleitorais. Tá? Crimes eleitorais são crimes comuns. Tá? Por quê? Porque, com exceção dos crimes de responsabilidade, todos os crimes são crimes comuns. Esse é o entendimento do STF e de toda a doutrina de direito eleitoral, a maioria da doutrina de direito eleitoral. Bom, com base nesse entendimento, por que eu estou falando de natureza de crimes eleitorais aqui? Com base nesse entendimento, a gente vai ter maior facilidade para entender o funcionamento do foro por prerrogativa de função dos crimes eleitorais. E para a gente ter um entendimento correto do foro por prerrogativa de função dos crimes eleitorais, eu quero que a gente passe por duas premissas básicas, que são essas aqui. Ó. Toda vez que o texto constitucional utiliza a nomenclatura crime comum, estão incluídos os crimes eleitorais. Tá? E a segunda, os crimes eleitorais, em regra, devem ser julgados pela Justiça Eleitoral, com exceção das hipóteses de foro privilegiado previstas na Constituição. Então, pessoal, é isso que eu queria que vocês entendessem para a gente entender o foro por prerrogativa de função. Tá? Bom, a regra é que o crime eleitoral vai ser julgado por quem? Pela Justiça Eleitoral, salvo nas hipóteses previstas na Constituição. Tá? Bom, toda vez que a Constituição falar de crime comum, está abrangendo o crime eleitoral. Esse é o segundo ponto. Então, com base nisso, a gente vai entender agora como funcionam os crimes eleitorais que são julgados eventualmente por STF, STJ e TREs. Bom, dê uma olhada aqui nesse quadro que eu botei para vocês. Ó. O STF está aqui, ó, julga presidente, vice-presidente, membro do Congresso Nacional, STJ julga governador, desembargador, Tribunal de Justiça. Gente, presta atenção aqui comigo. Olha só. Se um deputado federal, nesse quadro que eu mostrei aqui para vocês agora, se ele pratica um crime comum, ele vai ser julgado por quem? Não é pelo Supremo Tribunal Federal? É. Então, se ele praticar um crime eleitoral, ele também vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque crime eleitoral é crime comum, a gente acabou de ver isso. Tá? Mesma coisa, se um governador de estado pratica um crime eleitoral, ele vai ser julgado por quem? Pelo STJ. Por quê? Porque se um governador pratica um crime comum, ele vai ser julgado pelo STJ. Crime eleitoral é o quê? É crime comum. Então, quando a gente parte da percepção que crime eleitoral é crime comum, fica mais fácil entender o foro por prerrogativa de função dos crimes eleitorais. Porque a regra é que eles sejam julgados pela Justiça Eleitoral. Mas nas hipóteses constitucionalmente previstas, como essas duas, ele vai ser julgado pelo STF e pelo STJ. E daí vocês verifiquem logo que o Tribunal Superior Eleitoral não tem competência criminal originária para julgar crime eleitoral. Né? Justamente com base nesse entendimento que a gente está falando aqui. Um deputado federal, se praticar crime eleitoral, ele não vai ser julgado pelo TSE, ele vai ser julgado pelo Supremo. O governador vai ser julgado pelo STJ. Por quê? Porque crime eleitoral é crime comum. Aí, e na segunda instância, em relação a juízes de direito, promotores de justiça, deputados estaduais, prefeitos, todas as autoridades que têm foro por prerrogativa de função perante TJ e perante TRF, caso pratiquem crimes eleitorais, eles vão ser julgados por quem? Pelo princípio da simetria, eles vão ser julgados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Beleza? Então, isso que eu quero que vocês entendam sobre o foro por prerrogativa de função dos crimes eleitorais. Ah, Bruno, mas você está esquecendo do que foi decidido pelo STF na ação penal 937, claro que não, eu sei. Né?
a gente vai falar exatamente sobre isso agora, né? Só vai prevalecer o foro por prerrogativa de função dos crimes eleitorais, esse foro que eu acabei de mostrar para vocês, se o crime eleitoral for praticado no cargo e em razão do cargo, em razão das funções. Foi isso que foi decidido pela STF na ação penal 937. Isso, obviamente, reduziu muito os crimes eleitorais com foro por prerrogativa de função, porque o crime tem que ser praticado no cargo e em razão do cargo. Agora, as hipóteses são muito mais restritas, porque é muito comum um crime eleitoral ser praticado no cargo, mas um crime eleitoral ser praticado em razão do cargo não é tão comum. Mas pode acontecer. Por exemplo, a pessoa está aqui oferecendo R$100 para o eleitor votar nele. Bom, se ele está só oferecendo dinheiro, esse crime não tem foro. O cara é prefeito candidato à reeleição. Ele está no cargo, mas esse crime está sendo praticado em razão do cargo? Não. Agora, se esse dinheiro que ele está comprando voto, ele desviou da Secretaria de Saúde, é um crime praticado no cargo e em razão do cargo. Por quê? Porque ele só teve acesso a esse dinheiro que ele está usando para comprar voto porque ele é prefeito, porque ele tem acesso ao dinheiro da Secretaria de Saúde. Ok? Bom, então esse é um ponto importantíssimo que vocês têm que sempre estar atentos quando forem pensar em foro por prerrogativa de função dos crimes eleitorais. Tá? Ainda sobre a parte de competência, quero falar um pouquinho com vocês sobre conexão. Né? Por quê? Porque a justiça eleitoral é uma justiça especializada, tá? E por isso ela traz para julgamento os crimes comuns que são conexos aos crimes eleitorais. Tá? Então, isso já está previsto no artigo 35, inciso 2 do Código Eleitoral, isso está previsto no artigo 78, inciso 4 do CPP. Né? Justiça eleitoral é uma justiça especializada e, consequentemente, atrai para julgamento os crimes comuns que são conexos aos crimes eleitorais. Tá? Isso já está previsto, tanto no CPP como no Código Eleitoral, mas não era isso que estava acontecendo. Principalmente nos processos da Lava Jato, eles estavam sendo cindidos. Tá? Até que o STF, no inquérito 4435, falou, não dá para continuar assim. Compete à Justiça Eleitoral processar e julgar os crimes comuns conexos com crimes eleitorais. Então, vai tudo para a Justiça Eleitoral. E foi tudo para a Justiça Eleitoral, a partir dessa decisão de 2019. Tá? Então, não há mais possibilidade de cisão. Se tem um crime comum e o crime eleitoral são conexos, vai tudo para a Justiça Eleitoral. 2 anos depois, em 2021, HC 177243. Olha só, está aqui embaixo. Ó. A Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar crime comum conexo com crime eleitoral, ainda que haja o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do delito eleitoral. Olha que interessante, gente. Temos um crime comum, temos um crime eleitoral. O que a gente acabou de ver? São conexos. Vão todos para a Justiça Eleitoral, certo? Prescreveu o crime eleitoral, sobrou só o crime comum na Justiça Eleitoral. Ele fica aqui ou volta? Fica. Ele fica na Justiça Eleitoral. Tá? Isso que o STF decidiu no HC 177243 de Minas Gerais. Vai ficar na Justiça Eleitoral. Bom, pessoal, falar dessa parte sobre competência, conexão, foro por prerrogativa de função, queria começar a conversar com vocês desde lá do comecinho da investigação dos crimes eleitorais. Quem é que faz a investigação dos crimes eleitorais? A investigação dos crimes eleitorais deve ser feita pela Polícia Federal. Essa é a regra e está no artigo 144, parágrafo 1º da Constituição. Né? Compete à Polícia Federal investigar os crimes eleitorais. Tá? Bom, em todas as hipóteses, Bruno, não, a gente tem algumas exceções. Tá? A gente tem uma resolução, gente, a resolução 23.640 de 2021. Essa resolução do TSE, ela trata sobre a apuração dos crimes eleitorais. Resolução muito importante, que trata sobre várias questões penais aplicadas ao direito eleitoral e vice-versa. Tá? No artigo 2º, parágrafo único dessa resolução, 23.640 de 2021, está lá escrito que quando no local da infração não existir órgão da Polícia Federal, a polícia do respectivo estado terá atuação supletiva. É muito comum, gente, tem muitos municípios que não tem sede da Polícia Federal. Né? Às vezes a sede da Polícia Federal, ela investiga crimes em vários municípios, uma sede em vários municípios. Né? E o que o TSE falou aqui nessa resolução? Quando no local da infração não existir uma sede da Polícia Federal, um órgão da Polícia Federal, a investigação pode ser realizada de forma supletiva pela Polícia Civil dos Estados, e isso não acarretará nenhuma nulidade
para a investigação. Ok? Muito importante. O artigo 9º dessa resolução, também interessante, diz o seguinte, ó, o inquérito policial será instaurado de ofício pela autoridade policial, antigamente não podia, agora pode, tá? Por requisição do Ministério Público Eleitoral ou por determinação da Justiça Eleitoral. Então, sobre investigação, gente, é só isso que vocês precisam saber, tá? Sobre a investigação realizada pela Polícia Federal, em regra, mas pode ser realizada também pela Polícia Civil dos Estados, e artigo 9º da resolução, né? Pode ser o inquérito policial instaurado de ofício, por requisição do MP ou por determinação da Justiça Eleitoral. Pessoal, beleza, investigação criminal nós já vimos. E ação penal? Como é que funciona isso no âmbito da Justiça Eleitoral? Bom, ponto básico, prescindível, todo mundo tem que saber, de cara é, todas as ações penais eleitorais são públicas. Todas. Tá? Ah, Bruno, mas tem um crime de difamação eleitoral, tem um crime de calúnia eleitoral, tem um crime de injúria eleitoral. Não importa. Todas as ações eleitorais são públicas incondicionadas. Tá? Isso é importantíssimo, entendeu o legislador lá atrás que uma difamação eleitoral, por exemplo, muito mais do que atingir a honra do candidato, né, na medida que ela pode interferir no voto do eleitor, ela pode atingir o princípio democrático como um todo. Né? Então, por isso que definiu-se que todas as ações eleitorais são públicas. Artigo 355 do Código Eleitoral. Tá? Vamos partir desse pressuposto. Mas, beleza, todas as ações penais são públicas. Cabe ação penal privada subsidiária da pública? Cabe. Claro que cabe, né? Se tem previsão constitucional, não tem como não caber. Né? Então, se ficar demonstrado que houve inércia por parte do Ministério Público Eleitoral, né, é cabível, sim, a ação penal privada subsidiária da pública, mesmo porque essa ação tem previsão constitucional. Tá? Bom, e qual é o rito que a gente aplica quando a gente está tramitando uma ação penal eleitoral? Né? A gente sabe que tem uma previsão no Código Eleitoral, tem uma previsão no CPP, e como é que fica essa história? Tá? Bom, primeiro é importante saber que o procedimento para apuração dos crimes eleitorais, quando tem pessoa com foro, fica submetido à Lei 8.039 de 90. Tá? Para os demais, tá? Muita gente fala assim, o Código Eleitoral foi revogado. Não gosto dessa expressão. Não, o Código Eleitoral não pode ser aplicado. Também não gosto dessa expressão. Mas, realmente, você não pode aplicar a ferro e fogo todo o rito do Código Eleitoral. Tá? Sobre isso, eu quero que vocês leiam comigo o artigo 14 da Resolução 23.640 de 2021. Vamos lá. A ação penal eleitoral observará os procedimentos previstos no Código Eleitoral. Olha só. Tem gente que fala que não pode, não é bem assim. Observará os procedimentos previstos no Código Eleitoral, mas com aplicação obrigatória dos artigos 395, 396, 396A, 397 e 400 do CPP, com a redação da Lei 11.971 de 2008. Gente, o que é isso? Por que você não pode aplicar? Aqui ele está falando, observará os procedimentos previstos no Código Eleitoral. Beleza, procedimentos previstos no Código Eleitoral. Mas por que você não aplica logo tudo do Código Eleitoral, então? Porque no Código Eleitoral, o primeiro ato da instrução do processo é um interrogatório. E isso, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o TSE falaram que não pode. O interrogatório não pode ser o primeiro ato da instrução criminal. Então, por isso que o artigo 14 da Resolução 23.640 de 2021 do TSE falou, olha só, a ação penal pode observar os ritos do Código Eleitoral, mas tem aplicação obrigatória, desde o 395 até o 400 do CPP. Ou seja, a primeira fase da instrução é todo o CPP. O MP vai oferecer a denúncia, prazo de 10 dias, artigo 357 do Código Eleitoral. Depois que o MP oferece a denúncia, vai aplicar o quê, gente? O CPP. Porque se a gente for aplicar o Código Eleitoral, o interrogatório vai ser o primeiro ato. E é exatamente isso que o Supremo não quer, é exatamente isso que o TSE não quer. Não pode aplicar. Então, na resolução do TSE, eles dão a solução. Né? Aplica o 395, 396, 397, até o 400 do CPP. Então, até a IJ, agora é o rito do CPP. Recebida a denúncia, o juiz ordenará a citação do denunciado para responder por escrito no prazo de 10 dias. Tá?
Depois que vier a defesa escrita, o que vai acontecer? O juiz eleitoral pode absolver sumariamente o acusado, na forma do artigo 397 do CPP, ou confirmar o recebimento da denúncia e marcar a IJ. Tá? A IJ, tá aqui, ó, artigo 400 do CPP. Ó. Vamos lá. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas, arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 desse Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, as acariações e o reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. Reparem aqui, pessoal, por isso, é exatamente por isso que não pode seguir o Código Eleitoral. Tá? O artigo do 400 CPP, ele coloca o interrogatório ao final, que é o certo, após a oitiva das testemunhas de acusação e as testemunhas de defesa. Então, o interrogatório é o último ato da instrução, conforme o Supremo quer e o TSE quer. Por isso que o artigo 14 da Resolução 23.640 de 2021 determina a aplicação do 395, 396, 397 e o 400 do CPP, para garantir que o interrogatório seja o último ato da instrução processual. Depois disso, gente, se quiser continuar no CPP até a sentença, pode continuar. Se quiser voltar para o Código Eleitoral, pode voltar também. Né? O 360 fala assim, ó, 360 do Código Eleitoral, ouvidas as testemunhas de acusação e da defesa, praticadas as diligências do Ministério Público, ordenadas pelo juiz, 5 dias para cada uma das partes alegações finais, depois concluídos aos autos ao juiz, dentro de 48 horas, terá o mesmo prazo de 10 dias para proferir a sentença. Então, gente, não tem problema depois de garantir que o interrogatório seja o último ato da instrução, se as alegações finais orais do CPP, ou se vai aplicar as alegações finais escritas, que está aqui no artigo 360, e sentença. Não importa, isso aqui é o de menos. Nenhum dos dois vai acarretar nenhum tipo de nulidade. Tá? O importante é que seja garantido o interrogatório ao final da instrução. Ok? Bom, e prazo para sentença, a gente sabe que é prazo impróprio, não vai se aplicar nem de um jeito nem de outro. Aí, a parte recursal, a gente obrigatoriamente vai para o Código Eleitoral. Né? Houve a sentença, qual é o recurso? Artigo 362. Das decisões finais de condenação ou absolvição, cabe recurso para o Tribunal Regional a ser interposto no prazo de 10 dias. Gente, prazo de 10 dias, né? Seja decisão condenatória, seja absolutória, não importa, prazo de 10 dias para recurso, tá? E esse prazo de 10 dias é um prazo único para o oferecimento da petição de interposição de recurso e também das razões recursais, tá? O Supremo Tribunal Federal já decidiu isso, que trata-se de um prazo único, ou seja, você não pode interpor e deixar para razoar no TRE, não pode fazer isso, tá? O STF entendeu que não existe na legislação eleitoral nenhuma lacuna que justifique a aplicação do artigo 600, parágrafo 4º do CPP. Então, esse prazo de 10 dias do artigo 362 do Código Eleitoral é um prazo único para interposição e para razões recursais. Tá? Cabe embargos de declaração? Cabe embargos de declaração, artigo 275 do Código Eleitoral, cabem os embargos de declaração, só que aqui no âmbito da Justiça Eleitoral, ele é oferecido no prazo obrigatoriamente de 3 dias, em caso de dúvida, contradição, omissão ou obscuridade. Tudo bem? Então é cabível também os embargos de declaração. E eu quero chamar a atenção para vocês agora de outro dispositivo importantíssimo, que é mais ou menos equivalente àquele 287 do Código Eleitoral que a gente viu quando a gente começou a falar de direito penal eleitoral. Só que agora vale para processo penal eleitoral. Olha aqui o 364 do Código Eleitoral, gente. Vamos lá. Artigo 364. No processo de julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhe forem conexos, assim como nos recursos e na execução que lhes digam respeito, aplicar-se-á como lei subsidiária ou supletiva o Código de Processo Penal. Gente, o que ele está falando aqui? Da mesma forma que a gente aplicou de forma supletiva o Código Penal, o 364 do Código Eleitoral está autorizando aplicar de forma subsidiária e supletiva o Código de Processo Penal na apuração dos crimes eleitorais, na tramitação dos crimes eleitorais, tanto na fase de tramitação como na fase recursal, na execução, tudo pode aplicar subsidiariamente de forma supletiva o quê? O Código de Processo Penal. Tá? Não por outra razão, o TSE
decidiu, tá, pelo cabimento do recurso em sentido estrito em matéria eleitoral. Tá? Isso foi muito discutido no passado, mas hoje já está em entendimento pacificado no Tribunal Superior Eleitoral pelo cabimento do recurso em sentido estrito em matéria processual penal eleitoral. Olha só, tem um acórdão aqui, ó, salvo nas hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, as decisões interlocutórias proferidas no processo penal eleitoral não são impugnáveis de imediato. Tá, gente? Então, a gente tem essa regra aqui, esse entendimento do TSE que é importantíssimo, tá? A gente sabe que, a gente até viu isso nos blocos passados, né? A decisão interlocutória em direito eleitoral, em regra, elas não são atacáveis de imediato, elas devem ser impugnadas por ocasião da decisão final. Uma das exceções é o próprio recurso em sentido estrito, tá? É o próprio recurso em sentido estrito, né? O prazo é de 5 dias, é o mesmo prazo do CPP, tem uma certa divergência aí só doutrinária, né? Uma parte da doutrina entende que o prazo seria de 3 dias, outra parte que entende que seria de 5 dias, né? Porque aplica subsidiariamente o Código de Processo Penal, tá? Mas não há dúvidas do cabimento do recurso em sentido estrito em matéria processual penal eleitoral, beleza? Bom, outro ponto importante, a ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, foi introduzido ao nosso Código de Processo Penal pela Lei 13.964, de 2019, né? E tem lá a previsão do artigo 28A do CPP. Artigo 28A do CPP, né? Ele traz a possibilidade do acordo de não persecução penal, quando houver a confissão formal e circunstancial, crime sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos. Vários crimes eleitorais se enquadram nesses requisitos que estão previstos aqui no artigo 28A do CPP. Tá? E, não por outra razão, o Tribunal Superior Eleitoral entende pela plena aplicabilidade do acordo de não persecução penal aos crimes eleitorais, desde que preenchidos os requisitos do artigo 28A do CPP. Tá? Então, pode aplicar a NPP aos crimes eleitorais? Pode, desde que preenchidos os requisitos aqui. Por exemplo, o crime de coação eleitoral é cabível? Não. O crime de coação eleitoral, a gente viu isso no bloco passado, né? É um crime que é praticado mediante violência ou grave ameaça. Então, não cabe o acordo de não persecução penal. Já o crime de corrupção eleitoral, em tese, cabe. Né? Eu sei que teve uma polêmica muito grande na prova do Ministério Público de São Paulo. O examinador entendeu que não era cabível o acordo de não persecução penal para crimes de corrupção eleitoral, mas, infelizmente, ele está errado. Né? O acordo de não persecução penal tem sido oferecido, né, por todos os ministérios públicos eleitorais aqui do Brasil, de todos os estados, né, inclusive pelos promotores eleitorais em atuação no estado de São Paulo, eles oferecem acordo de não persecução penal, isso já está pacificado, tá? Então, não há como negar esse benefício, né, aos acusados de crime de corrupção eleitoral, né, como pretendeu o examinador do Ministério Público do Estado de São Paulo. Tudo bem? Bom, medidas despenalizadoras. A gente sabe que na Lei 9.099 a gente tem diversas medidas despenalizadoras. Elas são aplicáveis aos crimes eleitorais? As medidas despenalizadoras da Lei 9.099, em regra, são aplicáveis aos crimes eleitorais. Quando que elas não são aplicáveis? Quando elas não forem compatíveis com crimes de ação penal pública. Não é isso? Por exemplo, é inaplicável a composição civil dos danos. É inaplicável renúncia em crime eleitoral. Por quê? Porque, como nós vimos, a gente tem a previsão do artigo 355 do Código Eleitoral de que todas as ações penais são públicas e não dependem de representação. Cabe transação penal? Claro que cabe transação penal. Cabe suspensão condicional do processo? Cabe suspensão condicional do processo. Cabe a NPP, como a gente acabou de ver? Cabe a NPP, como a gente acabou de ver, desde que preenchidos os requisitos do artigo 28A do CPP. Tudo bem? Beleza. Gente, para finalizar o bloco e para finalizar também o nosso curso de Direito Eleitoral aqui do Supremo, eu quero ler com vocês o artigo 236 do Código Eleitoral. Artigo muito importante, né? E que a gente tem algumas observações que a gente tem que fazer aqui. Vamos lá. Artigo 236. Nenhuma autoridade poderá, desde 5 dias antes até 48 horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor,
salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou ainda por desrespeito a salvo-conduto. Da mesma garantia gozarão os candidatos desde 15 dias antes da eleição. Gente, esse artigo 236 é um dispositivo, tem até já projeto de lei recente visando a revogação desse dispositivo. Realmente, não me parece um dispositivo que tenha sido recepcionado pela Constituição. Né? Muitos autores defendem que esse dispositivo realmente não foi recepcionado pela Constituição, uma vez que ele limita o poder do juiz de decretar a prisão por ordem escrita e fundamentada, e por uma razão completamente despropositada, que é a eleição. Né? Eu imagino que talvez, num momento muito passado da nossa história, pode até ter sido razoável, na época do coronelismo, por exemplo, um dispositivo como esse, mas realmente hoje em dia não faz o menor sentido você impedir a prisão de alguém, impedir a prisão de um eleitor tão somente por causa da eleição, desde que essa ordem seja fundamentada. Por quê? Porque hoje, para você decretar a prisão preventiva de alguém, você tem vários requisitos a serem cumpridos dentro do CPP. Tá? E aqui o dispositivo ele proíbe o quê? Ele proíbe a prisão, a decretação da prisão e a detenção em si. Né? Tem até aqueles exemplos de livro, né? De que a pessoa que já está com um mandado de prisão pendente poderia voltar para exercer o sufrágio, depois tem mais tempo ainda, tem 48 horas para se evadir. Né? Mas fato é, gente, que não tem mais razão de existir esse dispositivo. Tem muitos juízes, né, que eles decretam, no caso concreto, a inconstitucionalidade e prendem. Né? Mas tem outros que realmente entendem cabível e falam, não pode prender preventivamente. Mas é importante ressaltar que, se a prisão preventiva decorrer de uma prisão em flagrante, está autorizada a conversão. Esse já é um entendimento pacificado pelos tribunais superiores. Tá? Então, embora não se possa, pelo menos pela lei aqui, prender preventivamente alguém sem ter um flagrante anterior, dentro desse prazo aqui, dentro da imunidade, né, 5 dias para eleitor e 15 dias para candidato, está pacificado que, se houver um flagrante, a pessoa vai ser presa em flagrante, vai ser levada à audiência de custódia. Né? Presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, o juiz, ao analisar o flagrante, ele pode converter aquele flagrante em preventiva, uma vez que o próprio 236 ressalva a possibilidade do flagrante delito. Então, nesse ponto, não há qualquer discussão. Tá? Então, se for flagrante delito, não há problema nenhum, pode ser decretada a prisão preventiva. A discussão é, não havendo prisão em flagrante, pode ou não pode decretar? E aí tem corrente para todos os lados. Tá? A verdade é que o dispositivo está em vigor, está valendo, né? Embora muita gente conteste a sua inconstitucionalidade. Pessoal, é isso. Terminamos aqui o 24º bloco do nosso curso. Terminamos aqui o nosso curso. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou aqui sobre todos os pontos relevantes do direito eleitoral. A gente falou aqui desde aspectos mais teóricos, mais maçantes, algumas letras secas de lei, porque isso vem sendo muito cobrado nas provas preliminares, mas também aprofundamos em entendimentos bem complexos dos tribunais superiores. Então, o objetivo aqui foi dar uma visão geral para vocês de todo o direito eleitoral, para vocês se sentirem aptos a se deparar com qualquer prova de direito eleitoral. Tá? O que é importante? Além do curso, né, fazer o estudo de lei seca. Isso é imprescindível. Né? As provas preliminares hoje, pessoal, são praticamente letra seca de lei e súmula do TSE. Então, isso vocês têm que estudar. Além do curso, né, fazer um estudo de lei seca. E, por fim, eu quero aqui deixar a liberdade, né, vou falar para vocês que qualquer dúvida que vocês tenham no estudo do direito eleitoral ao longo do curso de vocês do Supremo, vocês podem mandar dúvida para mim no @prof. Bruno Gaspar. Eu vou responder pelo direct do Instagram. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.